Você já foi rejeitado por alguém que você considerava completamente inferior? Não uma rejeição qualquer. Não um não educado que você aceita com dignidade e segue em frente. Mas aquela rejeição humilhante, pública, que questiona frontalmente sua autoridade, que desafia abertamente sua posição, que essencialmente diz na sua cara: você não é tão importante quanto pensa que é. E você que acabou de conquistar metodicamente metade do mundo conhecido, que nunca perdeu uma única batalha, que reis e imperadores se curvam respeitosamente diante de você, é tratado como irrelevante. Como se fosse qualquer um. Como se seu poder não significasse nada. Como isso te faz sentir? Mediterrâneo Oriental. 332 a.C. Alexandre da Macedônia tinha apenas 24 anos e já tinha conquistado praticamente tudo entre a Grécia e o Egito. Império Persa. Destroçado em batalhas decisivas devastadoras. Cidades supostamente inexpugnáveis? Caindo uma após outra sistematicamente. Exércitos que deviam ser invencíveis? Massacrados com eficiência brutal. Alexandre não era apenas conquistador militar extraordinariamente brilhante. Era fenômeno histórico. Lenda viva ambulante. Semideus aos olhos admirados de muitos. E ele sabia perfeitamente disso. Sabia intimamente que sua reputação temível o precedia sempre. Que cidades se rendiam preventivamente antes mesmo dele chegar. Que reis negociavam desesperadamente para não ter que enfrentá-lo militarmente. Aos 24 anos, e ele era o homem mais poderoso e temido do mundo conhecido. E então, chegou confiante em Tiro. Ilha-fortaleza fenícia estrategicamente localizada no Mediterrâneo. Uma das cidades mais ricas, prósperas e poderosamente fortificadas de toda a região. Muralhas consideradas completamente impenetráveis. Marinha comercial e militar dominante. Comércio internacional extremamente próspero. Alexandre enviou mensageiros diplomáticos educados com proposta razoável. Não estava arrogantemente exigindo rendição total e incondicional. Não estava ameaçando imediatamente destruição. Não estava impondo tributos humilhantes. Estava apenas respeitosamente pedindo permissão para entrar pacificamente na cidade e fazer sacrifício religioso no templo de Melkart, o deus protetor tradicional de Tiro. Pedido completamente razoável. Gesto diplomaticamente respeitoso. Demonstração apropriada de respeito cultural. A resposta oficial de Tiro? Não. Não apenas não seco. Mas não, e você definitivamente não é bem-vindo aqui. Fique no continente onde pertence. Você não tem autoridade legítima sobre nós. Somos aliados leais da Pérsia. Não reconhecemos seu domínio autoproclamado. E para adicionar insulto brutal final ao ultraje, executaram publicamente os mensageiros diplomáticos de Alexandre. Jogaram os corpos mutilados do alto das muralhas imponentes para todo mundo ver. Mensagem absolutamente clara: você não nos assusta minimamente. Vá embora. Não é especial. E Alexandre? Alexandre ficou completamente, absolutamente, consumidamente furioso. Não era questão pragmática sobre estratégia militar sólida. Não era sobre necessidade tática objetiva de conquistar especificamente Tiro. Era visceralmente pessoal. Era sobre ego massivo brutalmente ferido. Era sobre garoto de 24 anos mimado por conquistas que nunca, jamais, em toda sua vida tinha sido publicamente rejeitado e humilhado dessa forma, sendo tratado como irrelevante por cidade que deveria estar tremendo de medo só de ouvir seu nome. E Alexandre tomou decisão naquele momento preciso. Tiro ia pagar caro.
Não simplesmente com rendição eventual humilde. Com extinção completa. O problema substancial é que Tiro era praticamente, matematicamente inconquistável por meios convencionais. Era ilha fortificada localizada a aproximadamente 1 quilômetro da costa continental. Completamente cercada por mar profundo navegável. Muralhas defensivas de 45 metros de altura sólida. Marinha tecnicamente superior. Suprimentos praticamente limitados via comércio marítimo internacional próspero. Absolutamente todo general militar sensato e pragmático teria calmamente dado de ombros e estrategicamente seguido em frente. Havia alvos significativamente mais fáceis disponíveis. Cidades estrategicamente mais importantes. Objetivos militares tangíveis melhores. Mas Alexandre não era remotamente sensato naquele momento. Era obsessivamente consumido. E ele decidiu fazer algo considerado absolutamente insano por absolutamente todos. Decidiu construir ponte sólida. Uma ponte permanente de terra compactada e pedra atravessando 1 quilômetro inteiro de mar profundo até a ilha-fortaleza supostamente inexpugnável. Seus engenheiros experientes disseram categoricamente que era tecnicamente impossível. Seus generais veteranos disseram enfaticamente que era desperdício absurdo de tempo e recursos. Seus conselheiros políticos imploraram desesperadamente para ele estrategicamente seguir em frente. Alexandre não ouviu absolutamente ninguém. Durante 7 meses completos e exaustivos, e 7 meses inteiros, o exército macedônio mais poderoso, disciplinado e eficiente do mundo conhecido parou completamente tudo o que estava estrategicamente fazendo. E construiu obsessivamente ponte. Demoliram sistematicamente a antiga cidade continental de Tiro. Usaram estrategicamente as ruínas como material, cortaram extensivamente florestas inteiras próximas. Dragaram laboriosamente fundo do mar. Transportaram incontáveis toneladas de pedras e terra compactada. Soldados morriam literalmente diariamente. Afogados tragicamente. Atacados implacavelmente por navios tírios defensores. Completamente exaustos pelo trabalho físico brutal e incessante. Alexandre não se importava minimamente. Tiro tinha publicamente humilhado. E ia pagar proporcionalmente com sangue. Enquanto isso, dentro de Tiro protegida, e as pessoas assistiam progressivamente incrédulas do alto das muralhas. Nos primeiros meses iniciais, riam abertamente. Esse louco arrogante está realmente tentando construir ponte sólida no mar profundo? Completamente impossível. Ridículo. Depois de alguns meses tensos, ficaram progressivamente nervosos. A ponte está realmente crescendo consistentemente. Mas certamente nunca vai conseguir chegar até aqui. Impossível. E então inexoravelmente, a ponte chegou. Julho de 332 a.C. Depois de 7 meses completos de trabalho obsessivo ininterrupto, a ponte estava finalmente, impossivelmente completa. Sólida. Funcional. Real. E Alexandre atacou imediatamente. Mas Tiro ainda possuía defensivamente muralhas intimidadoras de 45 metros de altura sólida. Então Alexandre mandou construir engenhosamente torres de cerco ainda mais altas. 60 metros. Torres móveis absolutamente gigantes sobre a ponte recém-construída. E começou metodicamente o bombardeio incessante. Catapultas pesadas. Arietes massivos. Flechas incendiárias. Projéteis explosivos. 24 horas por dia durante semanas consecutivas exaustivas. Tiro resistiu incrivelmente, bravamente, ferozmente. Matou milhares de soldados macedônios atacantes.
Incendiou estrategicamente torres de cerco. Lutou desesperadamente até o último momento possível. Mas eventualmente, inevitavelmente, e as muralhas cederam estruturalmente. Seções colapsaram. Brechas se abriram. Defesas falharam. E quando o exército disciplinado de Alexandre finalmente, triunfalmente entrou através das muralhas destruídas em Tiro, não houve absolutamente nenhuma misericórdia. Não houve negociação diplomática de rendição honrosa. Não houve clemência civilizada. Alexandre tinha dado ordem específica, clara e inflexível anteriormente. Executar sistematicamente todos os homens em idade militar potencial. Todo homem entre 15 e 60 anos. Sem exceções. Sem questionamentos. 8.000 homens executados metódica, sistematicamente. Ruas literalmente correndo com sangue acumulado. 30.000 sobreviventes adicionais e mulheres aterrorizadas, crianças traumatizadas, idosos implorando e vendidos coletivamente como escravos comercializáveis. A cidade orgulhosa que tinha sido potência comercial próspera e influente por séculos incontáveis, reduzida literalmente a cinzas fumegantes. E Alexandre. Alexandre pessoalmente caminhou triunfalmente até o templo de Melkar. Aquele templo sagrado onde tinha pedido permissão respeitosa e educada para fazer sacrifício religioso 7 meses atrás. E fez finalmente o sacrifício prometido. Não em agradecimento humilde aos deuses, mas em demonstração brutal de poder absoluto. Eu disse claramente que ia entrar neste templo. Vocês disseram arrogantemente não. Olhem cuidadosamente onde estamos agora. 38.000 pessoas mortas violentamente ou permanentemente escravizadas. 7 meses cruciais de campanha militar estratégica completamente desperdiçados. Recursos militares e econômicos massivos irreversivelmente gastos. Centenas de soldados macedônios leais mortos desnecessariamente. Tudo isso, e absolutamente tudo, porque Alexandre da Macedônia não conseguia psicologicamente aceitar ser publicamente rejeitado. Porque ego ferido de garoto mimado de 24 anos era infinitamente mais importante que dezenas de milhares de vidas humanas inocentes. E aqui está o que é absolutamente, devastadoramente trágico sobre essa história específica. Tiro estava objetivamente, tecnicamente certa em recusar diplomaticamente. Eles eram aliados tratados e leais da Pérsia há gerações. Tinham acordos diplomáticos formais. Tinham obrigações contratuais honrosas. E mais importante estrategicamente, eram tecnicamente, matematicamente invencíveis em termos de fortificação defensiva avançada. Absolutamente todo o cálculo racional militar básico dizia confidentemente que Alexandre eventualmente desistiria frustradamente e seguiria estrategicamente em frente. Porque absolutamente nenhum comandante minimamente sensato e pragmático gastaria voluntariamente 7 meses completos e recursos massivos conquistando obsessivamente ilha que não tinha valor estratégico significativo objetivo. Mas Tiro cometeu erro fatal e irreversível. Subestimaram completamente, catastroficamente o ego fragilizado de Alexandre. Não entenderam profundamente que estavam lidando com alguém tão consumido psicologicamente por própria lenda crescente que não podia tolerar ser minimamente desafiado publicamente. Acharam ingenuamente que estavam sendo corajosos e independentes. Não perceberam tragicamente que estavam assinando sentença de morte coletiva. E aqui está a lição absolutamente brutal sobre vingança especificamente motivada por orgulho profundamente ferido. Ela é sempre, invariavelmente desproporcional. Sempre foi. Sempre será. A ofensa original, recusar educadamente permissão para entrar num templo religioso. A resposta vingativa, genocídio metódico de cidade inteira.
Você consegue ver a desproporção absolutamente absurda e insana? Mas na cabeça distorcida de Alexandre, e fazia sentido perfeito e justificado. Porque fundamentalmente não era sobre o templo especificamente. Nunca foi realmente. Era sobre provar publicamente que ele não podia ser desafiado impunemente. Era sobre demonstrar enfaticamente que não era a resposta aceitável quando ele falava. Era sobre ensinar ao mundo inteiro através de exemplo aterrorizante e inesquecível: não mexam com Alexandre. Nunca. E funcionou perfeitamente como estratégia de terror. Após o massacre de Tiro, e absolutamente nenhuma cidade significativa ousou recusar Alexandre novamente. Todas se renderam preventivamente, imediatamente quando ele se aproximava. Porque absolutamente todas tinham ouvido detalhadamente o que havia acontecido com a cidade arrogante que disse não. A vingança brutal de Alexandre contra Tiro se tornou lenda aterrorizante que o precedia sempre. Terror psicológico perfeito e eficiente. Mas aqui está o que absolutamente não contam nas aulas convencionais de história quando glorificam romanticamente Alexandre, o Grande. Aqueles 7 meses desperdiçados obsessivamente em Tiro poderiam ter sido estrategicamente usados conquistando território muito mais valioso militarmente. Poderiam ter pressionado muito mais profundamente no coração geográfico da Pérsia. Poderiam ter solidificado permanentemente o controle sobre regiões recém-conquistadas mais instáveis. Mas Alexandre desperdiçou irresponsavelmente 7 meses absolutamente cruciais porque não conseguia psicologicamente engolir orgulho brutalmente ferido. E aqueles 38.000 mortos ou permanentemente escravizados não eram soldados persas inimigos. Não eram combatentes militares hostis. Eram predominantemente civis inocentes. Comerciantes pacíficos. Famílias comuns. Crianças aterrorizadas. Pessoas que tinham literalmente zero participação na decisão política dos líderes de diplomaticamente recusar Alexandre. Mas pagaram coletivamente com vidas ou liberdade mesmo assim. Porque vingança especificamente motivada por ego nunca é cirúrgica ou proporcional. É massacre indiscriminado e desproporcional. E sabe o que é talvez mais tragicamente irônico? Alexandre morreu apenas 9 anos depois do massacre. Aos 33 anos. Provavelmente de malária tropical ou envenenamento político. E o império absolutamente massivo que construiu obsessivamente fragmentou imediata e completamente após sua morte súbita. Generais veteranos lutando violentamente entre si. Guerra civil devastadora. Colapso administrativo total. Dentro de uma única geração, e não existia mais Império Unificado de Alexandre. Desapareceu como fumaça. Mas Tiro? Tiro nunca, jamais se recuperou completamente. A cidade foi eventualmente reconstruída fisicamente décadas depois. Mas nunca voltou remotamente a ser potência comercial e cultural que era. A cultura fenícia única que tinha florescido ali magnificamente por séculos incontáveis, e essencialmente extinta permanentemente. O conhecimento acumulado, arte refinada, tradições comerciais, e irrevogavelmente perdidos. Porque garoto mimado de 24 anos não conseguia psicologicamente aceitar rejeição. E aqui está a conexão profunda com absolutamente todas as outras histórias de vingança que contei. Vingança especificamente baseada em ego brutalmente ferido é invariavelmente a mais destrutiva de todas. Porque fundamentalmente não é sobre justiça real. Não é sobre corrigir erro objetivo. Não é sobre proteção legítima. É exclusivamente sobre provar ponto de dominância. É sobre demonstrar superioridade absoluta. É sobre não poder tolerar psicologicamente que alguém ousou minimamente te desafiar. Pierre Picaud vingou porque foi injustamente preso.
Motivação e injustiça documentada real. Jane de Clisson vingou porque marido foi executado. Motivação em amor profundo e perda. Aníbal vingou porque Cartago foi humilhada. Motivação em honra nacional legítima. Mas Alexandre? Alexandre vingou exclusivamente porque disseram não para ele. Motivação pura, ego ferido. E quando vingança é motivada exclusiva e completamente por ego? Não tem limites racionais. Não tem proporcionalidade civilizada. Não tem fim lógico possível. Porque ego nunca é genuinamente satisfeito permanentemente. Ego sempre e constantemente quer mais validação, mais demonstração pública, mais prova inquestionável de superioridade absoluta. Alexandre poderia facilmente ter conquistado Tiro militarmente e magnanimamente poupado a população civil inocente. Poderia ter aceito rendição eventual honrosa e estrategicamente seguido em frente. Mas não fez. Precisava psicologicamente massacrar. Precisava compulsivamente escravizar. Precisava obsessivamente deixar claro que desafiar ele tinha preço definitivo de extinção. Não por necessidade militar estratégica objetiva. Por necessidade psicológica doentia de ego profundamente ferido. E sabe o que é talvez mais perturbador sobre tudo isso? A história convencional celebra isso gloriosamente. Alexandre, o Grande, conquistou brilhantemente a supostamente inexpugnável Tiro. Feito de engenharia absolutamente incrível e sem precedentes. Demonstração magistral de determinação inquebrantável e gênio militar. Raramente mencionam objetivamente os 38.000 mortos ou permanentemente escravizados. Raramente questionam honestamente a proporcionalidade absurda. Raramente perguntam criticamente: valeu realmente a pena? Por que glorificamos culturalmente conquistadores violentos? Celebramos romanticamente dominação brutal. Admiramos cegamente força e determinação independentemente de contexto. Mesmo quando essa força massacra dezenas de milhares de inocentes. Mesmo quando essa determinação é apenas obsessão psicologicamente doentia. Mesmo quando é claramente, obviamente vingança completamente desproporcional por ego ferido. E isso perpetua culturalmente o ciclo vicioso. Porque quando ensinamos educacionalmente gerações que Alexandre foi legitimamente grande por massacrar cidade que diplomaticamente o rejeitou, estamos implicitamente validando vingança motivada por ego. Estamos sutilmente dizendo que está perfeitamente aceitável esmagar quem ousa te desafiar. Estamos celebrando acriticamente exatamente o tipo de comportamento psicopático que devíamos coletivamente condenar. Então aqui está a verdade absolutamente crua sobre Tiro. Não foi conquista militar brilhante merecedora de admiração. Foi massacre brutal motivado por birra psicológica de garoto rico e poderosíssimo que nunca tinha ouvido não. Foi genocídio desproporcional porque ego fragilizado não podia tolerar rejeição mínima. Foi extinção cultural de civilização milenar porque vaidade ferida exigia satisfação absoluta e pública. E celebramos isso educacionalmente como grandeza histórica. Colocamos reverentemente o Grande no nome dele. Enquanto nem sequer lembramos os nomes das 38.000 pessoas que morreram violentamente ou perderam permanentemente liberdade porque ousaram diplomaticamente recusar pedido dele. E essa é talvez a forma mais insidiosamente perigosa de vingança. Quando é tão desproporcional, tão devastadora, tão obviamente injusta, que conseguimos distorcer história e convencer gerações futuras que foi heroísmo, que foi estrategicamente necessário, que foi legitimamente grande. Quando na dura realidade, foi só criança mimada com o exército não conseguindo psicologicamente lidar com rejeição.
e matando genocidamente milhares por isso. Tiro pagou o preço definitivo absoluto. Não por crime hediondo. Não por atrocidade moral. Não por agressão militar. Mas simplesmente por dizer não diplomaticamente para a pessoa errada. No momento errado. Com o ego errado. E essa é a lição final devastadora. Vingança motivada por ego não conhece limites racionais. Não segue lógica proporcional. Não aceita moderação civilizada. Porque fundamentalmente não é sobre justiça objetiva. É exclusivamente sobre provar que você não pode ser desafiado impunemente. E quando você tem poder militar absoluto de Alexandre? Essa prova custa dezenas de milhares de vidas inocentes. E a história distorcida ainda reverentemente te chama de grande. Enquanto Tiro vira mera nota de rodapé histórica. 38.000 notas de rodapé esquecidas. Mas não menos brutalmente mortas.